Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Desde já quero deixar aqui registrados meus agradecimentos pelas inscrições aqui no canal. Eu sei que todas as mensagens, todas as aulas que estão sendo postadas são para edificar a nossa vida em Cristo Jesus. Hoje é mais uma aula na playlist Escola Bíblica. E hoje eu quero falar sobre o tema os 5 perigos na vida de um líder. É muito importante você que almeja o episcopado, você que já está desempenhando atividades na casa do Senhor, no exercício da liderança, venha atentar para os perigos que rondam a vida de um líder. E hoje eu quero falar apenas desse primeiro perigo que os líderes precisam estar atentos. E a primeira aula eu quero falar sobre o desejo incontido de subir. Eu quero trazer um alerta para aqueles que já estão desempenhando ou para você que vai iniciar os primeiros passos de liderança na casa do Senhor. Sobre esse tema, o desejo incontido de subir. Eu tenho a certeza que o alerta, as instruções, a aula bíblica sobre esse tema vai edificar muito a nossa caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e vamos à aula e com esse tema, o desejo incontido de subir. Vamos à aula. Graça e paz então, meus irmãos, e aí vamos para a nossa aula, para o nosso bate-papo sobre esse tema, né? Os 5 perigos na vida de um líder. Nessa primeira aula, eu quero aí trazer o primeiro perigo, que é o desejo incontido de subir. Ou seja, aquelas pessoas que fazem de tudo, aquelas pessoas que no exercício da sua liderança querem galgar posições maiores, mas usam aí de meios errôneos, de subterfúgios, para conseguir tal posicionamento. Antes de trazer a referência bíblica no livro de Juízes, eu só quero trazer aqui uma pequena introdução falando um pouquinho sobre a vida ministerial. A vida ministerial de um líder, ela requer muita atenção em muitos aspectos. Logicamente, nessa primeira aula, não tem como abordar diversos subtópicos, até porque eu, em minhas mensagens, na playlist Escola Bíblica, eu tenho procurado não passar mais do que 15 minutos. Então, eu não posso ser assim extenso na fala, mas eu preciso ser sucinto, mas ao mesmo tempo cirúrgico em alguns pontos. A vida ministerial, conforme eu disse, ela vai nos chamar para atentarmos para muitos aspectos. E eu percebo que nessa caminhada cristã, nesse desenvolver da liderança, muitos se desprendem, se empenham para chegar, mas não são capazes aí de se manter no posicionamento, na liderança e discorrendo essa liderança de forma sadia. Isso acontece porque vamos dizer assim, os atrativos são muito grandes para esse líder e nesse desenvolver da liderança ele acaba desprezando a palavra de Deus. E uma vez assim fazendo, com certeza vai naufragar nas suas atitudes, na sua caminhada com o Senhor e com isso, né, líderes eles vão se ausentando dos altares do Senhor e devidamente pelo seguinte aspecto, de não estarem desempenhando a sua função de forma madura, né? E quando assim procedem, sem experiência, sem aprendizado, sem observar algumas coisas, infelizmente acaba acontecendo aí graves erros, né? Vamos dizer assim. E se falando desses erros, não são poucos. Infelizmente tem acontecido aí muitos erros. E a grande pergunta é, o que está acontecendo?
Ou quais são os aspectos que estão deixando de serem observados? Quais são os perigos que rondam o exercício da liderança? E nessa primeira aula, o desejo incontido de subir, eu quero usar como referência Juízes, capítulo 9, o versículo 2. Diz assim: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Esse texto de Juízes, capítulo 9, depois você pode ler até todo o capítulo 9, está falando justamente de Abimeleque. Abimeleque, ele foi filho de Gideão com uma concubina. Aliás, Gideão com suas concubinas teve aí muitos filhos. E Abimeleque, ele foi capaz de matar os seus 70 irmãos para assumir a liderança de Siquém. Ou seja, Abimeleque, após esse feito, ele se torna aí o rei de Siquém. E eu percebo que esse desejo de subir desesperadamente, essa ambição por cargo, essa ambição por um posicionamento elevado, ele tem feito com que determinados líderes ou tais líderes cometam aí grandes loucuras e grandes erros. O teólogo John D. Davis, ele fala o seguinte sobre Abimeleque. Ele diz que o trono de Abimeleque, ou seja, a maneira como ele conseguiu ser o rei de Siquém, foi a preço de sangue. Essa é a definição de John D. Davis. E é uma realidade, porque Abimeleque, ele foi capaz de matar os seus 70 irmãos justamente para subir numa posição de reinar em Siquém. E é lamentável ele desrespeitar os seus irmãos, usar dessa maneira arbitrária, errônea, cruel, assassinando seus irmãos para assumir tal posição. E hoje, infelizmente, não é diferente. Líderes ambiciosos estão passando por cima das suas lideranças. E pior, quando assim o fazem, atropelam a vontade de Deus. E infelizmente, agem sem se importar com o que diz as Escrituras Sagradas, sem observar aí a palavra de Deus. Porém, importante dizer, por isso que ainda há pouco eu disse para você ler Juízes capítulo 9, todo o capítulo 9, é porque em Juízes 9 também vai relatar que esses que assim o fazem, eles dominam até por algum tempo. Porém, a queda ela é real, próxima e verdadeira. Porque o mesmo Abimeleque, que matou os seus irmãos para se tornar rei em Siquém, ele também teve, ele teve o cumprimento de Gálatas, porque o livro de Gálatas, ele vai dizer que aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Ainda que haja um arrependimento, coisa que não ocorreu na vida de Abimeleque, e o arrependimento nós sabemos que ele interrompe muitas coisas, mas as consequências desse ato insano não é freada. Por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime, ela se arrependeu, sim, no mundo espiritual, ela tomou um posicionamento, ela se arrependeu e agora diante de Cristo ela recebe o perdão. Mas a pena
vai ser cumprida normalmente diante dos homens, cumprindo assim todas as diretrizes no campo judiciário. Mas para Abimeleque não houve qualquer tipo de arrependimento. E aí nos versículos 53, 54, chega a resposta na vida de Abimeleque do ato insano que ele cometeu. Diz o texto: porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço, que levava as suas armas, e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Abimeleque, ainda com pouca consciência, gravemente ferido na cabeça, a ponto da palavra do Senhor dizer que o crânio lhe foi quebrado, ele ainda com sua pouca lucidez, ele diz ao seu escudeiro, ao moço, ao seu ajudante: olha, tira a espada da minha cintura e perfura-me, porque eu não quero que diga sobre a minha história de vida que uma mulher me matou. E assim, o moço, o seu ajudante, o seu escudeiro, o seu carregador de armas, ele cumpre aquilo que Abimeleque tinha pedido e mata Abimeleque. Então veja que um desejo incontido de subir, galgar posicionamentos e de forma errônea, porque eu não vejo erro naquela pessoa que deseja crescer. Eu não vejo erro naquela pessoa que almeja o episcopado, porém almeja de forma correta, de forma respeitando as escrituras sagradas, de forma que respeite o seu líder. Não existe problema nisso. Pelo contrário, a pessoa tem o desejo de fazer mais e fazer por excelência. Mas o desejo incontido de subir são para aquelas pessoas que usam de meio fraudulento, mentiras, enganos e, no caso de Abimeleque, morte literalmente, não de uma, duas, três ou cinco pessoas, mas de 70 de seus irmãos. E quantos líderes estão matando os seus irmãos na fé para assumir posições? Quantos líderes estão enganando seus irmãos na fé para assumir um posicionamento maior? E o que é o agravo, de forma errônea e de forma completamente equivocada, desrespeitando as escrituras sagradas. Então, dentre os 5 perigos na vida de um líder, eu destaco esse primeiro perigo. O desejo que a pessoa tem de alcançar um posicionamento ao qual as suas maneiras estão sendo reprovadas por Deus. No caso de Abimeleque, plantou, uma hora chegou. E na vida de todo líder, assim, quando ele almeja um posicionamento de forma equivocada, também a lei da semeadura vai chegar. Pode tardar, mas vai chegar. Então, eu abordo essa primeira aula com alertas para que você que está exercendo a liderança ou para você que vai iniciar essa liderança, tenha cuidado em suas ações. Ainda restam aí pelo menos mais 4 aulas com mais 4 tópicos a serem abordados, sempre nessa temática. Os 5 perigos na vida de um líder, e hoje eu abordei o primeiro. Eu espero que essa aula tenha sido contribuidora para a sua caminhada cristã. Eu costumo dizer que todas as aulas que estão sendo disponibilizadas aqui na playlist Escola Bíblica são para agregar valores ao qual você já tem. E se há um assunto novo, que sirva de pano de fundo, para que você possa continuar buscando novos conhecimentos e aperfeiçoando a sua caminhada cristã. É assim que eu tenho feito na minha caminhada. Sempre aperfeiçoando, estudando e procurando compreender, à luz das Escrituras Sagradas, como a cada dia chegar à estatura de um varão perfeito. Então, me alegra o coração e poder compartilhar com você essa primeira aula. Deus te abençoe e em breve aqui em meu canal
estarei disponibilizando o segundo perigo na vida de um líder. Deus te abençoe e até a próxima aula, querendo o Senhor Jesus.